eu sou Carlos Cirne e esse é o 8º episódio da oficina Cinema em Cartaz. Aqui, em 12 episódios, a gente vai conversar a respeito da arte do cartaz na história do cinema. Nesse episódio, vamos falar a respeito das conexões entre imagem e texto e também uma primeira análise de clichês visuais. No episódio anterior, a gente falou sobre os fatores determinantes na concepção de um cartaz, que são a forma e a cor. Hoje, a gente conversa a respeito da relação indissociável que existe entre a imagem e o texto num pôster. Você vai ver a seguir 6 exemplos entre clássicos e recentes, onde se pode observar que às vezes os textos são praticamente desnecessários e, em outros casos, completamente fundamentais. Confira. Este primeiro exemplo, de uma estação orbital em volta da Terra, não faria muito sentido sem o lettering explicando que é de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Assim como a imagem deste homem tomando chuva, que não tem a mesma força do cartaz completo, onde você percebe que se trata de um sonho de liberdade. Já essa terceira imagem tem muito a ver com toda a estética do filme e é altamente reconhecível para quem acompanhou a saga, no caso de Matrix. Outro cartaz que praticamente dispensa o lettering para quem assistiu ao filme é o cartaz de La La Land. Este penúltimo exemplo, que talvez seja o cartaz mais bonito da década, é completamente associado ao transcorrer da história do filme, no caso de Moonlight, onde você tem os 3 atores formando a imagem de uma só pessoa. E o último deles, que definitivamente não precisaria de texto, à medida em que todo mundo que conheça a história da música pop já viu essa imagem em seu original, Bohemian Rhapsody. Na composição das imagens, dentre os vários tipos de contrastes que regem a teoria das cores, um dos mais utilizados na arte de cartazes é chamado de contraste de complementares. Ele consiste em justapor 2 cores que se encontram em posições opostas no círculo de cores, geralmente entre as primárias, ou seja, a contraposição entre vermelho e verde, ou amarelo e roxo, ou ainda aquela combinação que é a favorita entre os designers de cartazes, que é o azul com laranja. Ela é muito utilizada em cartazes de filmes de ação. Confira o exemplo e repare que a mesma imagem, utilizando outros contrastes como vermelho e verde ou amarelo e roxo, não apresenta resultados tão eficientes quanto quando apresentada em azul e laranja. A vibração que existe na combinação das cores laranja e azul é muito bem explorada em diversos cartazes de filmes em gêneros completamente diferentes entre si, como por exemplo Harry Potter e Identidade Bourne, Hellboy ou Quarteto Fantástico, Daywatch, Uma Noite no Museu, Homem-Aranha 3 e Next, um filme de 2007. Outros exemplos muito fortes são Avatar e Dragon Ball, os 2 de 2009, G.I. Joe, Origem de Cobra e Uma Noite no Museu 2, ou seja, um filme de ação e uma comédia, 127 Horas e A Origem, um filme dramático e tenso e uma ficção científica de primeira linha, ou Homem de Ferro 2 e Legião, 2 filmes que também não têm muito a ver um com o outro, mas que ambos encontram um bom resultado em seu cartaz com a combinação do azul e laranja. Outros exemplos podem ser Deuses do Egito e Doutor Estranho, Inferno, que é a continuação do Código da Vinci, e O Caçador e a Rainha de Gelo, de 2016, ou ainda Dois Caras Legais e Lion, ambos de 2016 também, assim como Zootopia e A Bela e a Fera em sua versão live motion. Um dos clichês mais utilizados da história do cinema é o emprego de casais de costas um para o outro.
Essa postura indica um antagonismo geralmente muito realçado em comédias românticas, se bem que também já foi bastante utilizado em filmes de ação, como é o caso de 007 na Mira dos Assassinos, e aí, no outro lado, o contraponto com Uma Linda Mulher e O Primeiro Amor. E daí em diante, basicamente tudo que se vê são comédias românticas e geralmente com um fundo claro da imagem. Em alguns casos isso não acontece, como Amor à Segunda Vista. Mas aí já a tradição já é retomada em Como Perder um Homem em 10 Dias e Maratona do Amor. Assim como em Prête-moi ta main e Treinando o Pai. Sem Reservas já faz uso de uma imagem mais elaborada de fundo, e isso já é abandonado novamente em Surpresas do Amor e Par Perfeito. Minhas Adoráveis Ex-Namoradas fica no meio do caminho com uma imagem forte, mas não tanto que perturbe a mensagem. Outro clichê muito explorado são os bancos de praça, onde geralmente, via de regra, você tem um fundo branco realçando a imagem do banco e dos protagonistas da ação, como é o caso de Manhattan, Singles e Forrest Gump, 3 exemplos clássicos desse tipo de ambientação. Fugindo um pouco, você tem Surpresas do Coração e O Diabo Diferente. Assim como Loucos de Amor já retoma a estética do fundo claro. E por aí continuam Coisas de Meninos e Meninas, Comité Belle e A Família Salvagère, Caos Calmo, Ghost Town ou The Return of Jezebel James. Mais uma vez perceptível em Um Caminho para Recomeçar e Garotas em Progresso, abandonado em Histórias Cruzadas, que tem uma ênfase na cor amarela do fundo da imagem. Outro clichê extremamente utilizado na história do cinema são os vestidos vermelhos, que denotam geralmente paixão e força para as personagens femininas que são centrais nas imagens, como é o caso aqui de Uma Viúva em Trinidad, com Rita Hayworth em primeiro plano, ou a maioria dos cartazes dos filmes da Marilyn Monroe, como Os Homens Preferem as Louras, Torrentes de Paixão, Nunca Fui Santa e O Príncipe Encantado. Apesar dela não usar essas cores no filme em si, no cartaz, era sempre preponderante. Há o caso também da comédia sensacional com Dustin Hoffman, Tootsie, e a gente continua misturando comédias românticas e dramas, como é o caso da Dama de Vermelho e Quem Vai Ficar com Mary, e o espanhol Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, ou ainda Miss Simpatia, Lúcia e o Sexo e As Férias da Minha Vida. E aqui, adotando uma imagem mais densa e elaborada, você tem os cartazes de Moulin Rouge, Frida e Longe do Paraíso, ou Resident Evil, Contra Tudo e Contra Todos, e o lindíssimo cartaz de Ana Karenina, de 2012. Ou, para finalizar, um filme de super-heróis, que seria Elektra, uma comédia romântica Verdade Nua e Crua, e um acridoce estudo sobre o ser humano, que é toda forma de amor, de 2010. Na próxima semana, a segunda parte do nosso estudo sobre os clichês. Espero você. Até lá! A oficina Cinema em Cartaz foi viabilizada com recursos do Prêmio Alcides Mesquita, o Mesquitinha, da Secretaria de Cultura de Santos, a partir da Lei Aldir Blanc. Muito obrigado.